Olá pessoal, boa tarde para todos e todas. Tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir bem? Sim. Sim? Sim. Bacana, boa tarde para todos e todas. Bom pessoal, hoje então a gente inicia o nosso terceiro dia, né, de leituras e debates sobre o fragmento, né, sobre a seção O Método da Economia Política do Marx, né? Lembrando, nessa pequena revisãozinha, né? Esse é um texto conhecido como introdução, né? A introdução faz parte de uma obra que ele estava escrevendo, ele para de escrever essa introdução, né, porque ele entende, como eu disse ontem, que é errôneo, né, antecipar os resultados antes de terminar a pesquisa, super coerente essa preocupação dele, né. É um texto que não foi publicado, né, junto com o livro que ele estava escrevendo. Esse livro que ele estava escrevendo é esse aqui, ó, o Para a Crítica da Economia Política, que foi publicado em Berlim em 1859. Nós conhecemos essa introdução, esse texto que a gente está, em partes, estudando, porque ele faz referência a essa introdução no prefácio deste livro, né? Comecei a escrever uma introdução geral, mas parei porque antecipar os resultados não é muito bom isso, etc e tal. E ficou perdido esse texto aqui só nos anos, finalzinho dos anos 20, e publicação para as pessoas lerem em alemão foi só na década de 30, comecinho da década de 30, né? 1931. Então é um texto que ficou perdido de uma certa forma, né? E é um texto seminal, importante. Por quê? Então vamos lá agora. É uma introdução que não foi no livro. Beleza? Tranquilos até aqui? Só que essa introdução que ele estava escrevendo, não estava escrevendo só essa introdução. Ele estava escrevendo uma série de outras, vamos chamar assim, outros textos, fragmentos. Desde a época da graduação dele, ele escrevia para o pai dele, dizendo o seguinte: pai, eu estou desenvolvendo um método aqui método de estudo, estou desenvolvendo um jeito de estudar aqui, que é o seguinte: eu leio e faço extratos, estratificação, né? No sentido de vou extratando o texto. Leio um pedaço, cito literalmente, ipsis literis, né, o texto do autor que eu estou lendo e faço as minhas anotações embaixo. Isso foi uma prática, então, desde a juventude, né? Agora a gente passou já a juventude, né? A gente está aqui em 1857, ele continuou escrevendo desde os anos 30, dos anos 40. Agora, se pensarmos, a partir de 44, ele quer escrever uma crítica da economia política. Então ele continua os seus estudos, agora com a finalidade, com o fito de publicar isso um dia, né? E aí dá vida a esses rascunhos. Esses rascunhos nós somos enxeridos, né? Esses rascunhos é um documento extremamente pessoal do Marx, né? É como se pegasse aí teus rascunhos, suas anotações, seus fichamentos, né? E depois ficasse publicando aí para todo mundo ler, né? E isso é muito bom, né? Por quê? Porque a gente tem acesso àquele momento mais íntimo do autor, né? Mais íntimo no sentido de ver as anotações. Então não é um texto acabado. O conjunto desses textos de estudos que visavam a publicação de uma crítica da economia política é conhecido hoje no mundo todo como Grundrisse, né? Grund é linha baixa, planta baixa, pode falar dessa forma, né? São os rascunhos, né? Então isso é muito, muito importante porque a gente consegue ver esse momento mais particular, aliás, mais singular do autor que publicou depois a crítica da economia política. E a gente consegue, com esse texto, os Grundrisses, colocar assim, pluralizando em português a palavra alemã, para a gente entender, a gente consegue com ele entender, ele é importante para que a gente possa entender particularidades, né, de toda a obra do Marx. Isso é muito importante porque é um volume muito grande. A Boitempo do Brasil publicou esses Grundrisses, né, tá aqui na minha mão. Não tinha isso publicado em língua portuguesa aqui no Brasil. Isso é muito importante porque isso aqui é uma espécie de laboratório. A gente tem acesso ao laboratório intelectual, parte dele, é claro, do Marx ao produzir todo esse texto de 59, depois o Capital e todas as suas obras, né? Então é muito rico. Essa introdução, ela faz parte dos Grundrisses. Então vocês vão encontrar aqui nos Grundrisses essa introdução que nós estamos aqui se debruçando. Tranquilos? Como é um texto de rascunho, um texto que não foi preparado para publicação, mas sim um texto que expressa o momento de estudo, de pesquisa, de investigação do autor, é um texto que vai ser obtuso, muito obtuso. A Mônica mesmo fez uma pergunta ontem a respeito de um momento desses em que no texto há uma obtusidade, e vocês vão encontrar vários outros momentos que são obtusos,
que são preparados pelos editores, tentando dar uma conexão mais clara possível, né? Mas nem sempre isso é possível. Então é um texto difícil, né, nesse sentido. Assim como seria difícil os nossos rascunhos, né? Se eu pego as suas anotações, sei lá, aluna ou aluno X fala, professor, pega aqui minhas anotações e descubra o que eu estou querendo dizer. É mais ou menos isso, né? Se eu não for filólogo, não tiver um trabalho de hermenêutica ou coisa do tipo, dificilmente eu vou conseguir estabelecer aquilo que você está querendo dizer. Eu vou estabelecer o que eu, o sujeito, interpreto do que está querendo dizer. Então, isso são elementos, eu acho que importantes para a gente lembrar o tipo de fonte que a gente está trabalhando, né? Foi publicada, a gente conhece como livro, etc e tal. Tradicionalmente, essa introdução passou, depois do final do século XX, a partir do momento, no início do século XX, perdão, quando ela é descoberta e publicizada pelo Davi Riazanov, a partir do Instituto Marx e Engels em Moscou, a gente começa a ter acesso a essa introdução sempre junto com o livro de 59. Tudo bem? Tranquilos? Mas como o livro de 59 também não é tão popular, acaba sendo mais popular o prefácio desse livro de 59 e a introdução, né? Sendo que é a introdução para a discussão do livro, e muitas vezes a gente não lê o livro, lê só a introdução, e talvez até mais complexo ainda, a gente lê só o prefácio do livro, mas não lê o livro, e nem mesmo essa introdução que ajuda a entender o contexto. Bom, dito isso, eu ia propor que a gente avançasse um pouco mais a leitura já de antemão. Só localizar aqui na minha edição. Muito bem. Então nós falávamos o seguinte, né? Marx, no primeiro dia, no primeiro encontro, Marx, ele está preocupado em fazer a crítica do método da economia política. Tudo bem? Por isso o texto aí aparece como o método da economia política. Nunca pensar, é um texto em que o Marx fala do método dele. Fala, mas o objetivo central não era bem esse. Né? Por suposto, vai falar do método dele. Mas é o passo que faz a crítica do método que ele não concorda como correto. Então vamos revisar rapidinho? O método da economia política, ele parte de abstrações já unilaterais, já pré-estabelecidas, de fora, seja por um espírito absoluto, quando ele lembra do Hegel, ou seja pelo Adam Smith. Naturalmente existe a população, naturalmente existe, sei lá, o trabalho. Né? Então observa, não são naturais, nem sempre existiram. Né? Então o método da economia política trabalha com abstrações. Aí, eu disse no primeiro dia, queria retomar, abstrações no sentido que o Marx dá no primeiro momento do texto, que são abstrações vazias. Atenção, abstrações vazias não são abstrações que não são importantes, mas são abstrações que são apresentadas como a realidade em si, sem demonstrar as mediações necessárias, as determinações existentes naquela realidade. A população existe. Né? Nesse livro de 59, não aparece aqui na introdução, me permitam fazer um avancinho, porque essa introdução é a introdução daquele livro. Ele começa o capítulo 1 lembrando dos economistas políticos e uma obra conhecida no Brasil como Robinson Crusoe, a história de Robinson Crusoe. Né? O que é essa história? É um náufrago, né, que fica perdido, não, enfim, náufrago, né? Ele está numa ilha e nessa ilha ele reproduz a vida. Numa boa, precisa de prego, então ele vai lá e pega prego. Eu preciso de um martelo, ele tem martelo. Eu preciso de um serrote, ele tem um serrote. Ele tem um escravo também para trabalhar para ele. Ou seja, tudo que é produzido socialmente, né, no estalar de dedos existe por Robinson Crusoe. Né? E o Marx vai dizer, os economistas políticos fazem grandes Robsonadas, no sentido de naturalizar aquilo que não é natural. Por quê? Agora eu volto no texto. Abstrações vazias. Vazias de apresentação das determinações que compõem essa abstração. Tudo bem até aqui, pessoal? Isso é importante porque é um sentido diferente de abstração no sentido de caminho, vamos lá, de caminho que ele faz, né? Que é preciso fazer para poder entender então quais são essas mediações. As coisas não nascem. Ele tem uma metáfora que ele usa bastante em outros momentos, que é a realidade, eu estou adaptando isso, é claro. A realidade não nasce como um raio em dia de céu azul. Não tem, em condições meteorológicas do planeta Terra, em dia de céu azul, sol estralando, as nuvens maravilhosas, elas não se abrem e os raios caem. Tem que ter toda uma outra coisa. Você não tem raio em dia de céu azul, né? Os físicos aí, por favor, que me atualizem, né? De repente, né? Não sei.
Então, assim, precisa explicar as determinações. E a abstração vazia é quando não tem essa explicação, ela simplesmente é dada, como tautologia. Desde o início, esse papo que no senso geral aparece dessa forma. Ó. Desde que o mundo é mundo, as coisas sempre foram assim. Não, isso não pode parar. Né? Ou seja, isso aí é uma abstração, é uma consideração abstrata e vazia, porque não apresenta nenhuma das determinações que dão vida. Existe a população e ponto. Deixa eu citar mais uma vez rapidinho um clássico que eu acho muito importante, direto eu recorro a ele, que é o John Locke. Né? Para o John Locke, mais ou menos isso. Deus fez o homem, a mulher, etc, beleza? O planeta está dado e o homem em estado de natureza, ele usa a razão. E a razão é dada por Deus. Como assim? Bom, está dado. Deus é uma abstração vazia. Não tem que explicar de onde vem Deus, provar que existe. Deus está lá. Deus está lá e está lá ainda como bandeja da razão. E ele atribui a razão ao homem, uma dádiva de Deus. Né? Uma coisa que Deus deu, uma coisa divina, dádiva, uma dádiva de Deus. A razão é dada por Deus ao homem e o homem a usa. E usa da melhor forma possível. Outros não usam. Quem usa é o virtuoso, quem não usa é o pernicioso, ou ainda um não virtuoso. Né? Então, nesse aspecto, é uma abstração vazia, porque não explica de onde veio essa razão, simplesmente existe uma entidade onipotente, onisciente, onipresente, que é portadora, dona da razão, a origem da razão é Deus, né? E não precisa explicar mais nada além disso, ponto final. Isso para Marx é abstração vazia, o mesmo, e o exemplo dele aqui não é necessariamente Locke, mas é Smith. A sociedade, a economia existe desde que o mundo é mundo, naturalmente é assim. Né? Ou ainda, né? O dinheiro existe desde que o mundo é mundo. Não, não é, não. Quando apresenta dessa forma, é abstração vazia. No nosso cotidiano isso também continua existindo. Abstrações vazias. Por exemplo, cadê a Estela? Tá aqui, Estela. Por exemplo, quando o Jair Messias Bolsonaro fala assim, tome cloroquina. Pandemia, coronavírus, Covid-19 pegando tudo. Tome cloroquina. Baseado em quê? Abstração vazia. E aí quando a gente começa a ver as múltiplas determinações da cloroquina para esse tipo de tratamento, a gente vai vendo que as determinações dizem nada a ver. Pelo contrário, atrapalha mais ainda o rolê. Né? Ou seja, é uma abstração vazia. Use cloroquina. Ou ainda, Deus acima de tudo. Como é que é? Como é que é o lema desse senhor aí? Deus acima de tudo, Deus, como é que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é isso? Né? Brasil acima de tudo. Abstração totalmente vazia. Né? Porque quando a gente começa a analisar as múltiplas determinações do que significa o governo no Brasil, o Brasil no governo Bolsonaro, a gente vai ver que na realidade não tem essa de Brasil, né, acima de, como é que é? De todos? Isso, de todos. A gente tem interesse imperialista norte-americano totalmente, né, acima dos interesses do Brasil. Então a gente começa a ver, agora estou tentando voltar para o texto, quando a gente começa a analisar na perspectiva marxiana as determinações de um certo fenômeno, a gente vai fazer sim abstrações, sair né, para poder analisar o que está acontecendo, o que tem, o que não tem, o que contém, quais são as características, ou seja, quais são as categorias existentes em tal fenômeno, e ao analisá-las, a gente vai ver que muitas vezes aquela abstração vazia, muitas vezes não, sempre, para Marx, sempre, em contrapartida às abstrações vazias, o abstrato, o concreto pensado, vai demonstrar o quanto é falsa, ingênua ou falsa, né? A abstração vazia. Tranquilos? Então, diferente do método da economia política, que naturaliza as relações capitalistas, começando pela população, é preciso entender quais são as coisas determinantes de uma população. As classes sociais, o tipo de classe, dentro dessa classificação de classes, como vivem essas classes, como reproduzem a vida essas classes sociais. Em determinada região de um país como o Brasil, por exemplo, que seria parte da população trabalhadora do Nordeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste, ou do Norte, né? Ou do Sudeste. Então existe uma série de determinações. Depois que eu consigo analisar essas determinações, aí eu posso continuar falando população, e ela não será uma abstração vazia, mas ela será rico de significado. Tudo bem? A questão agora aqui nem sempre a gente consegue entender e acessar essas múltiplas determinações, né? Porque senão a gente pode ter equivocado a impressão
compreensão de que basta ter essa consideração aqui na cabeça. Eu preciso entender as múltiplas determinações da coisa que eu quero entender. E aí eu vou saber explicar o que é coisa. Tem que entender também aqui que no processo de pesquisa, nem sempre a gente consegue fazer os caminhos que nos levam às determinações das coisas. Porque primeiro que elas não são simplesmente dadas. A gente tem que fazer um trabalho de vasculhagem gigantesco, né? E assim mesmo fazendo, não estou nem considerando pesquisador picareta, programa fake, programa, mercadológico, não estou nem considerando essas coisas, estou pensando numa pessoa bem intencionada, que está querendo fazer uma pesquisa séria. Nem sempre a gente consegue entender as determinações que são vivas e que fazem parte de tal fenômeno. Né? E isso faz parte do processo de pesquisa, porque senão a gente pensa também que é um receituário do Marx, é só seguir que vai dar certo. Não, né? Tem múltiplas determinações que impedem, inclusive, que a gente consiga entender as características de um objeto. Vou dar um exemplo, para concluir esse preâmbulo que já ficou longo. Eu conheço minimamente, vou chamar assim, a perspectiva de método do Marx, vou seguir ela na minha pesquisa X, em casa, no bairro ou na universidade. A universidade é o local por excelência, né? Mas pesquisa em relação a qualquer outro espaço possível. Só que, de repente, eu estou com o instrumental muito tranquilo, né? Muito bem resolvido, eu tenho as fontes, eu tenho os interlocutores, e nesse processo tudo em que eu vou vasculhar e aprofundar o conhecimento a partir das determinações que o meu objeto possui, que eu já estou começando a identificar, eu pego um coronavírus, por exemplo. Tá dando para sacar? Ou seja, não basta, ou seja, então são muitas variáveis. Ou ainda, né, o ministro da Educação corta as bolsas. Tá dando para sacar? São muitas variáveis que não basta saber como seguir e fazer um procedimento de pesquisa. Tem muitas variáveis que estão sempre todas elas em movimento que podem dificultar ou também facilitar, né, a nossa investigação. Bom, dito isso, então, retomo. Marx faz uma crítica à perspectiva de abstração vazia e propõe a abstração rica em determinações. Eu só consigo trabalhar com as abstrações ricas em determinações quando eu faço aquele movimento, eu usei a palavra abstração, né, para pensar no sentido de abstrair, ou seja, sair de, né, e conseguir entender. Isso não é sair, não se envolver com o objeto, não é isso que ele está querendo dizer. É que eu preciso, para além da minha subjetividade, entender o que é o objeto. Por exemplo, mostro para vocês um copo de café. Nossa, tem um gosto de melão. Bom, eu posso até falar que tem um gosto de melão, mas ao estudar as propriedades do café, vou constatar, no caso, que não tem nada de gosto de melão. Talvez tenha outras coisas que fizesse eu pensar, sei lá, um suco de melão que foi aqui, não lavou e tomou café, sei lá. A questão é que esse abstrair é independente, é com a minha subjetividade, mas independente do meu subjetivismo, eu conseguir aprender o que é objeto. Aqui é um copo de massa de tomate com café. Por mais que a minha subjetividade possa querer se ressignificar e dizer isso aqui é uma taça de cristal do século XVIII, isso aqui é um vinho Bourbon do século XVIII também. Eu posso falar isso? Eu posso falar, eu posso até tatuar na testa tudo isso que eu estou querendo falar. Mas agora, o que é a coisa? Quando eu abstraio, significa eu, com a minha capacidade cognitiva, claro, porque é o sujeito que abstrai. É uma capacidade cognitiva nossa, do sujeito, né, que é central nesse processo, para entender o que é de fato a coisa. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Então, se eu quero entender a população, eu preciso entender a população na sua riqueza constitutiva. E não simplesmente porque Adam Smith falou a população é um conjunto de pessoas, etc. Ou ainda, a mercadoria é uma coleção de coisas, de bens úteis às pessoas. Isso é uma definição, né, é uma determinação. Agora, quando eu começo a analisar de perto, faço abstração para entender o que constitui a mercadoria, eu vou ver que além de ser coisas úteis, bens, duráveis ou não duráveis para as pessoas, eu vou ver uma série de outras coisas, que ela é produzida através de um trabalho escravo, muitas vezes, trabalho servil, trabalho assalariado, eu posso entender que ela está sob o júdice de uma instituição jurídica que vai determinar as relações capital-trabalho. Então tem uma série de mediações que eu faço através da pesquisa e que o objeto não mostra por si só. Tudo bem? Tranquilos? Dito isso, eu acho que podemos entrar na leitura. Bom, retomando então, página 41,
Desculpe, alguém gostaria de fazer uma intervenção, alguma coisa? Tá ok. Pessoal, isso aí, ó, fiquem bem à vontade. Então, de novo, eu quero dizer, eu tô gostando de ver, ó, fiquem à vontade, façam perguntas, intervenções, as câmeras ligadas, isso é maravilhoso, porque eu posso ver o olhar de vocês, o sorrisinho, a mexida no óculos, a mão no queixo, o fone vermelho maravilhoso, né, vermelho é a cor de luta, né, enfim, o coque fantástico, enfim, isso tudo fala. Professor, coração, o professor precisa de ver essas coisas, e vocês também, né? Muito bem. Então, vamos lá. Página 41, eu vou propor que a gente retome um pouquinho só, para a gente poder retomar o fio da meada a partir da leitura, né? Lá no meio na página 41, tem um parágrafo terminando e abrindo um novo parágrafo, né? Que começa assim, ó. Não é correto que a posse evolui historicamente até a família. Eu vou adiantar um pouquinho. Eu vou lá no dinheiro. O dinheiro pode existir e existiu historicamente. Então, antes de eu começar a ficar falando de forma chata e não deixar ninguém ler, observe, ele vai falar do dinheiro como uma forma complexa e o dinheiro enquanto forma simples. Vamos lembrar? Antes de a gente pegar o fio do Marx, forma simples. Lembram da fala da Luciana? O simples ele também é complexo quando a gente deita um olhar com mais profundidade, ok? Então, como ponto de partida aqui, ó, no primeiro momento, o dinheiro na sua forma simples, ele não tem muito... Simples por quê? Porque ele não tem muitas mediações. Ele tem mediações, mas são poucas e exatamente por serem poucas mediações, eu consigo de antemão entendê-las. Tudo bem? Na troca simples, normalmente, é que a gente não está estudando isso aqui agora ainda, né? Mas na troca simples, lembra, a partir da pergunta da Mônica, eu falei isso. Na troca simples, eu tenho carne, lembra? Ficou um pouco confuso que acho que todo mundo cansado já, né? Vamos retomar. Eu tenho carne, sou caçador, tenho carne, né? Aí, sei lá, João tem peixe. Eu curto peixe, João curte carne. Em comum acordo a gente faz uma troca simples, um escambo. Não precisa de muitas mediações, embora possa ter, mas a questão basta eu ter a necessidade de carne, a disponibilidade dos produtos equivalentes para trocar, e a gente troca. E não precisa ficar fazendo conferência, palestra ou mini curso de 5 dias para explicar o que é troca simples. Claro que ela é complexa e vale uma vida de estudos. Quero dizer na imediaticidade do cotidiano, do dia a dia. Não é? Lembra? Eu dei um outro exemplo. Eu falei assim, de quem é essa enxada? Se fosse na Idade Média, uma enxada poderia falar assim, ó, enxada é do Jean. Daí você olha ali e vê o Jean segurando a enxada é minha. Pronto, tem mediações? Tem, mas são simples. Eu já identifico o dono da enxada rapidinho. Quando as mediações são mais complexas, mais avançadas, mais complexas, no sentido de que existem muitas outras mediações. Mas muitas outras. Uma coisa é eu perguntar quem é o dono da enxada na Idade Média. Outra coisa é eu perguntar quem é o dono das ações da indústria de enxada no século XIX. Eu não consigo ver essa pessoa, né? Tudo bem? Tranquilos? O dinheiro não é diferente. Ele vai entrar no momento agora aqui do dinheiro. Ou seja, o dinheiro tem sua forma simples e a sua forma complexa. Agora aqui vem uma questão metodológica que está implícita, não está tão explícita no texto. Uma coisa é a exposição, a compreensão lógica do objeto, e outra coisa, conectada, mas um outro aspecto é a compreensão histórica do objeto. Eu vou ter que ficar falando mais um pouquinho. Isso é importante. O aspecto lógico da compreensão do objeto, ele vamos chamar assim, com as minhas palavras, não é Marx, são as minhas palavras. Pobres, então, são as minhas palavras. É um processo retroativo. É de trás para frente. Desculpe, é do momento presente. Por isso que eu fico sempre insistindo em falar do tempo presente. É do presente para trás. O método lógico é assim. O método histórico, a apreensão clássica lá era uma vez, começou lá atrás, né, no século XVII, ou no século II, ou há 3.500 anos antes de Cristo, os Homo sapiens começaram a se humanizar. Ou seja, a história, normalmente, e isso vai ficar fácil de entender, de se comunicar bem, porque a educação que nós temos em relação ao estudo de história, ensino de história, salvo as exceções dos historiadores críticos, ela ainda continua sendo mega linear, não é?
Começa assim, a história começa, história escrita, mais ou menos 4.500 a.C. e vem a Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tá captando o movimento da minha narrativa? É lá de trás para cá. E passa tranquilo, como se fosse assim mesmo. O método lógico, ele parte do presente e é a partir do presente que temos melhores condições de analisar todo esse processo histórico, só que de aspas, de trás para frente. Tudo bem? Para ficar mais elegante, método retroativo, né? Ou simplesmente entenda como perspectiva que Marx tinha, né? É analisar a partir do presente a constituição dele. Olha, observa que isso tem total significado com tudo que a gente estava falando até agora. O presente, eu vou repetir, vou citar a citação. O presente é a síntese de múltiplas determinações, é a unidade do diverso. Para falar isso, é claro, ele estudou um monte lá. Agora, vamos para o dinheiro. O que é essa forma simples e a forma mais complexa? E aqui vem uma sentença. É a forma complexa que explica a forma simples. Não é a forma simples que explica a forma complexa. Isso é da maior relevância. Vamos ao Marx, né? Opa, alguém quer continuar aí? Eu vou continuar aqui porque eu já localizei, beleza? Depois alguém continua. O dinheiro pode existir, e existiu historicamente, antes que existisse o capital. Ó, dinheiro e capital. Antes que existissem os bancos, antes que existisse o trabalho assalariado. É a forma simples do dinheiro, né? Que não está vinculada a todas essas outras formas que historicamente se desenvolveram. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a categoria mais simples pode exprimir relações dominantes de um todo menos desenvolvido, ou relações subordinadas de um todo mais desenvolvido, relações que já existiam antes que o todo tivesse se desenvolvido, no sentido que expressa em uma categoria mais concreta. Nessa medida, o curso do pensamento abstrato que se eleva do mais simples ao complexo, corresponde ao processo histórico efetivo. Aí é o Marx falando, né? Que tem que ser a nossa fonte primária, Marx. E aí vem a gente aqui, sapatudo, querendo explicar o Marx, né? O fato é, então, eu vou retomar isso. Eu adiantei, fui para o Marx, agora eu quero voltar, para ver se a gente está entendendo mesmo. Precisa entender isso aqui. A perspectiva histórica de explicar a coisa, o que é a coisa, Jean? É o teu objeto de pesquisa, é o problema social que você quer analisar, é a coisa ou fenômeno que existe, político, econômico, cultural, religioso, aquilo que você elenca como objeto. Se eu quero fazer uma explicação histórica, a explicação histórica é assim mesmo, do simples, normalmente, né? Do simples ao mais complexo. Tudo bem? A explicação lógica, que ele vai desdobrar aqui para a gente entender melhor, é o contrário. É a coisa já desenvolvida. E aqui, quando ele fala esse processo histórico efetivo, é diferente de historiadores ensinando ou pesquisando sobre a história. Deixa eu tentar ser mais. Ter uma comunicação melhor com vocês aqui em relação a isso. Processo efetivo é como de fato as coisas aconteceram na história da humanidade. Independente de historiador, sociólogo, psicólogo, pedagogo, independente de filósofo, tudo bem? É como as coisas aconteceram. E as coisas, independente daqueles que escrevem sobre a história, por exemplo, Heródoto, considerado o pai da história no mundo grego. No mundo grego, claro. Existia vida antes da Grécia, né, em outros lugares. Então, por exemplo, o registro da narrativa, dos fatos que aconteceram, não é isso que ele está falando aqui, Marx. Ele está falando dos fatos, do processo histórico efetivo. Poderia também aparecer como processo histórico positivo, aquilo que aconteceu. Se a gente consegue narrar o que aconteceu, se narra bem, se narra mal, se não está narrando, não interessa nesse momento. O devir histórico acontece, sim, é verdade, do simples para o mais complexo. Como a gente vai narrar isso depois, é outro assunto. Eu estou me fazendo entendido, pessoal? Tá rolando comunicação? Vou dar um... Sim, claro, Mônica, sim. Eu posso fazer uma pergunta? Sempre. É que o professor estava falando essa questão do simples, do complexo, né? Aí eu queria que o professor corresse um pouco qual que é o ponto de partida de Marx, né, em relação a isso. Porque eu já li autores que falam que Marx parte do trabalho, né? Outros falam que ele parte da mercadoria. Nós temos a obra do Manifesto Comunista também, que ele faz uma excelente crítica da sociedade capitalista burguesa.
Uhum. Aí, nesse sentido, eu queria que o professor falasse um pouco em relação à produção marxista. Ela se originou, assim, da onde? Vamos lá. Ó, a produção, você falou marxista, mas você está se referindo a marxiano, né? A do Marx, né? Isso, isso. Isso, então vamos lá, mas já fez uma deixa. Para o Marx, pessoal, o ponto de partida é a realidade mais efetiva possível, a mais imediata. E aí, por exemplo, Mônica, é bastante variável. Por exemplo, se ele quer estudar a economia política capitalista, ele vai fazer, diante de várias possibilidades, isso é importante, de muitas possibilidades, o Marx, de acordo com sua formação humana naquele momento, ele vai elencar, ele vai chegar com as considerações seguintes. O que é o mais imediato no mundo burguês? No mundo do meu objeto, o que mais comparece com frequência para todo mundo? Ele vai chegar à conclusão de que é a mercadoria. Por isso, o ponto de partida para o Marx, para fazer toda a crítica da economia política, é a mercadoria. Porque a mercadoria é o ponto de partida mais imediato. Você está usando na cara uma mercadoria, ó, óculos, eu também, todos nós estamos, ninguém está pelado aqui, né? Então todo mundo está com mercadoria aqui. É o mais tangível, é o mais imediato. Para onde vocês olharem aí agora, nesse ambiente que vocês estão, vocês observarão uma determinada mercadoria. Tudo bem? Então, o ponto de partida para Marx é a mercadoria, não porque a mercadoria ela tem que ser em todas as situações a mercadoria, mas para entender o mundo da produção das mercadorias, a mercadoria sem dúvida é o ponto inicial de partida. Agora observa também, Mônica, e todos nós, né? Todos vocês, que é o ponto de partida, mas não é o único ponto de partida. É o ponto de partida mais imediato da mercadoria. Mas ele vai logo de cara falando de relações, aspectos que possuem a mercadoria, valor de uso, valor de troca. E pode, se a gente ficar só no capital 1, ou só no capítulo 1 do capital tomo 1, a gente pode achar que a mercadoria é constituída por dois fatores, valor de uso e valor de troca. Está correto. Mas mostra também que a gente não leu a obra inteira do Marx, porque a mercadoria é constituída também de outros aspectos que ele vai abordando no decorrer de toda a sua obra. Então, nesse caso, Mônica, ele escolheu a mercadoria porque para o seu objeto era o que era mais tangível, mais concreto, o que aparecia efetivamente e de forma imediata. Isso no Capital, que é a grande obra do Marx. Mas observem vocês, quando ele vai escrever o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, ele não começa com a mercadoria, não é verdade? Ele começa com o quê? Ele começa com a política, com a história da França, da Revolução Francesa. Tá dando para sacar? Então, para aquela situação que ele quer analisar, por exemplo, a crise política na França, que tenderia a dar um golpe o Luiz Bonaparte, mas a ascensão do Luiz Bonaparte de forma legal, constitucional, né, no início dos anos 50, 1851, literalmente ele vai fazer uma análise daquela situação histórica, daquela situação política, do seu objeto, que é exatamente o ponto de partida do quê? É o conhecimento histórico. No caso, se eu for mais empírico, a Revolução Francesa. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai estudar o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, a gente pipoca um monte. Sabe por quê? Porque o ponto de partida, que para ele é o mais efetivo, o mais apresentável, é a Revolução Francesa. Muitos de nós não sabemos quase nada de Revolução Francesa. Né? Como também não sabemos de mercadoria, etc. Vou dar um outro exemplo. E já vou passar, a gente continua, tá? Quando ele escreve uma crítica ao Proudhon, eu citei todos os dias aqui Proudhon, vou citar de novo hoje, né? Ele escreve o Proudhon escreve a Filosofia da Miséria, né? Um tratado sobre economia política e tal. Tem um subtítulo longo lá. O Marx escreve a Filosofia da Miséria. Qual que é o ponto de partida naquele objeto para analisar a obra do Proudhon? A própria obra do Proudhon, né? Então tá dando para sacar? Então não pode, seria errado a gente fixar, dizer o seguinte, para o pensamento marxiano, o primeiro ponto de partida é sempre a mercadoria. Não, é sempre o mais concreto, é sempre o mais aparente. Em dadas situações é a mercadoria, em dadas situações é a política, em dadas situações é a história, em dadas situações, por exemplo, é a religião. Em dadas situações pode ser, sei lá, o politeísmo ou o monoteísmo. Tá dando para sacar? Então, assim, agora, o que é que tem de aspas, muitas aspas, fixo? Ou seja, qual é o princípio? Que não é fixo, por favor. Ou seja, a resposta seria assim, se fosse dar uma definição, Mônica. É o empírico, é o concreto. É a partir do concreto que não se explica, todo confuso, todo caótico, todo abstratão, vazio, é a partir dele que a gente parte. E aí, eu insisto,
a partir do tempo presente, da realidade do tempo presente é que a gente vai partir. A minha pode ser o assentamento, a minha pode ser a comunidade indígena, depende daquilo que eu estou querendo analisar. Tranquilos? Então não dá para falar assim, ó, é um elemento da natureza ou da sociedade ou da economia, tipo a mercadoria ou o valor de troca. Não, não. É a realidade mais empírica. Aquilo que mais salta aos olhos. E aí Marx entendeu, eu acho que ele estava correto, que para a economia política o que mais salta aos olhos é a mercadoria. Né? Mas, por exemplo, para a minha vida religiosa, talvez, né, no século XVI, no que viria a se chamar a Alemanha depois, talvez a relação com o luteranismo fosse o ponto de partida mais empírico, né? Mas eu acho que continuaria sendo trabalho. E aí, dependendo da situação, o trabalho. E aí, o trabalho é uma categoria, a gente vai falar dele daqui a pouco, ainda hoje, né? E aí eu vou deixar a parte do trabalho, Mônica, um pouquinho pra frente aqui, na hora que a gente chegar no ponto que o próprio Marx fala do trabalho, tá bom? Vamos lá. Ficou claro, né? Processo histórico efetivo é aquilo que acontece. O que os historiadores escrevem é a parte, ou seja, os historiadores analisam o processo histórico efetivo. O que os historiadores fazem é historiografia, não é o processo histórico efetivo. E eles fazem, a história tradicional, vamos lá, rapidinho, me desculpe, eu sou historiador, deixa eu falar um pouquinho da história. Os historiadores tradicionais vão dizer, então era uma vez, sei lá, 4.500 a.C., a invenção da escrita sumeriana, né? É como se tivesse assim, o cara entrou numa máquina do tempo, ele foi lá na Suméria, né? E aprendeu a escrita cuneiforme e veio vivendo, né? E chegou, sei lá, no século XIX, está escrevendo, ó, a história começou assim. Essa economia é bem típico, não é o economista, estou falando do historiador, mas está no mesmo método, no mesmo princípio da economia política. Ou seja, eu parto de uma abstração vazia, né, e digo, começou assim. Não começou não, amigão, sabe por quê? História já existe muito antes dos sumerianos desenvolverem a escrita. No que se chama hoje de continente africano. Na África, com aspas então, não tinha esse nome. Já se faz história muito antes, por exemplo, né, dos acadianos e sumerianos inventarem a escrita no Oriente Próximo. Tudo bem? Mas é um ponto de vista que coloca um princípio da história, ponto. Começou aqui. Aqui é a história escrita. E quando a gente analisa, isso é uma perspectiva que está se fazendo a partir da onde? Do presente. Mas não considera o presente. É como se estivesse viajando no tempo. Depois a gente vai falar disso com mais clareza. Alguém pode continuar então? De outro lado, pode-se dizer... Olha que maravilha. Aí, vontade. De outro lado, pode-se dizer que há formas de sociedade muito desenvolvidas, embora historicamente não tenha atingido ainda sua maturidade, nas quais se encontram as formas mais elevadas da economia, tais como a cooperação e utilização do trabalho desenvolvido sem que exista meio de dinheiro. O Peru é um exemplo. Também nas comunidades eslavas, o dinheiro e a troca que o condicionam desempenham um papel insignificante com o mundo, mas aparecem em suas fronteiras nas suas relações com as outras comunidades. É, pois, um erro situar o intercâmbio no interior das comunidades, como elemento que as constitui originariamente. A princípio, surge antes nas relações recíprocas entre as distintas comunidades e nas relações entre os membros de uma mesma e única comunidade. Pode continuar? Só um comentário. Gente, é aquele negócio. Nem sempre aquilo que parece ser é. Precisa analisar. As trocas monetárias sempre existiram? Não. Tem populações que elas se organizam sem essa forma monetária e em um dado momento, porque tem contato com outros povos, ele está citando aqui a comunidade eslava, né? Que passam a desenvolver a troca, é verdade. Mas aquilo não foi fundamental, necessariamente, para o desenvolvimento dela. O mesmo se aplica aí ao dinheiro. Tudo bem? Como é que eu sei? A crítica que não dá para generalizar para todo mundo, de forma abstrata, porque vai ser vazio. Eu posso generalizar se for generalizável e depois que eu entender o movimento histórico das coisas. Não é? Só mais uma coisa, desculpe, Gabi. É porque vocês não estão criticando o Marx, eu estou tendo que fazer a função de criticar o Marx aqui, né? Muitos vão criticar o Marx, dizendo o seguinte, está vendo? O Marx aqui é um evolucionista. Ele está falando, tem populações que não se desenvolveram ainda, né? Não está
fortemente desenvolvida. O que significa isso, gente? Conversava com a Mônica aí, né? Hoje, inclusive. Existe uma concepção preconceituosa que a gente tem que criticar com toda a veemência. Que é dizer, aquela ideia de que eu até citei ontem, existe o inferior e o superior. Quando o Marx está colocando aqui o mais desenvolvido, que não tem comércio, que não tem... É aquele sentido, gente. Tem uma quantidade de determinações menores do que as simples. Por exemplo, para ficar muito tranquilo, uma coisa é eu plantar as minhas rúculas. Quem me conhece sabe que eu amo rúcula e gosto de plantar e comer a rúcula que eu planto nos meus potinhos aqui. Explicar essa atividade de trabalho, e é uma atividade de trabalho, é super simples. Agora, se todo mundo que gosta de rúcula não planta rúcula, mas quer comer rúcula, isso é possível, mas é possível a partir do momento que se desenvolveu o caráter social do trabalho de forma ampla e complexa. Tudo bem? Não vou discutir alienação, estranhamento, nada disso agora. Mas só para dizer o seguinte, uma coisa é eu plantar, uma coisa mais simples, muito mais simples, eu plantar a minha roça, né? E eu vou ali, pego minha banana, pego meu... Enfim, não quero ser o Robinson Crusoe, mas isso é uma coisa simples. Outra coisa é viver numa sociedade em que, por exemplo, eu vou num lugar chamado mercado, e compro banana. Não sei se foi servo, se foi escravo, se foi assalariado que produziu. Eu tenho banana para comprar. Tá dando para sacar? Através do dinheiro. Ou seja, para isso acontecer, é algo muito mais evoluído, é muito mais desenvolvido, no sentido das mediações. Tudo bem? Não sou advogado de Marx, mas critico esses marxistas aí meia boca. Por quê? Ou os críticos do Marx, né? Porque, claro, se a gente lê Marx, e a gente está lendo, a gente vai ver que mesmo as mediações simples, estou reivindicando sua fala de ontem, Luciana, elas são, do primeiro dia, perdão, elas são extremamente complexas. A gente vai ver que plantar a minha rúculazinha aqui no potinho não tem nadíssima, mesmo que o potinho não fosse industrializado. Eu vivo, por exemplo, no campo, não tenho acesso à indústria, pensa a humanidade, né? Longe da industrialização, fabril pelo menos, essa avançada. Achar que plantar um pé de rúcula, ou fazer uma enxada, ou arar uma terra, ou preparar uma colheita é algo simples, não entendeu nada do texto do Marx. Né? Porque ele sabe que isso é extremamente complexo, absurdamente complexo. Tudo bem? Aqui é no sentido do mais desenvolvido, pessoal, é literalmente no sentido de se desenvolveram várias mediações durante o processo histórico que complexificaram o trabalho. Repito, quando eu chego diante de uma enxada hoje, né, e eu falo, de onde veio essa enxada? Muitas vezes eu não consigo nem determinar de onde ela veio. Vai estar escrito lá, made in China, made no Brasil, made em qualquer outro lugar. Mas como ela foi produzida, quais são as mediações, dificilmente eu tenho acesso. Por quê? Porque é extremamente complexo. Tranquilos até aqui, né? Muito importante isso, porque tem muita gente mal intencionada que não está preocupada em estudar Marx absolutamente nada e que vai simplesmente colocar para Marx uma pecha de que Marx era um evolucionista. Nesse sentido tacanho. A evolução. Por favor, evolução, evoluir, é uma palavra, é um conceito vital, importante, que ninguém aqui que está ouvindo duvida disso. Professor, Evolucionismo, aí já tem uma carga preconceituosa, a gente tem que discutir isso. Pois sim, Mônica. não, eu acho que, em vez de falar evolucionismo, eu acho que o mais correto seria processo histórico, né? Exato. Processo histórico, né? Isso. Por exemplo, a questão que ele apresenta do dinheiro, ele só vai encontrar a sua forma mais acabada. Opa, deu uma sumidinha aí, Mônica. Deu uma cortadinha no áudio da Mônica, vamos ver se ela volta. Esses negócios online tem disso, né? Eu não sei se você tá ouvindo aí, Mônica, mas teu áudio cortou. Bom, enquanto a Mônica volta, né? A Mônica tá lá, né? Com certeza a conexão dela volta, né? Voltou, Mônica? Não. Mas é bem isso, né? Ou seja, ao invés de evolucionismo, não é só uma troca de palavras, não, também. Ao invés de evolucionismo, é evolutivo. Evolucionismo tem uma carga pejorativa gigantesca, né? Agora, o caráter evolutivo das coisas, ele é factual.
Ah, mas eu não gosto porque evolutivo pensa evolucionismo. Bom, aí já a gente vai ter que fazer terapia, né? Porque não dá para mudar isso. Há uma evolução das coisas. O caráter evolutivo é existente. Por exemplo, você estava na graduação. Qual era a tua compreensão do texto do Marx? Era uma. Em tese, é só uma tese. Hipótese. Hoje, para estar lendo um texto desse aqui, é outra. Há um caráter evolutivo aqui da tua compreensão cognitiva, a apreensão cognitiva. E não tem nenhum problema. No dia a dia, isso se mostra no dia a dia, né? Sei lá, você quer uma vida melhor. Eu espero que todo mundo aqui queira uma vida melhor, queira um sofazinho gostoso para sentar, uma alimentação maravilhosa, um estudo de qualidade, né? Presencial, não EAD, né? Enfim, que queira um presidente da classe trabalhadora revolucionário socialista, eu sei, uma série de coisas. Quando você vai conquistando essas coisas que você planeja, você fala o quê? Eu tive uma regressão. Eu conquistei um... Não, é um processo evolutivo mesmo. Quem andava de, por exemplo, carroça puxada por cães e agora está andando de trenó na neve, você tem um caráter evolutivo tecnológico indiscutível. A palavra é totalmente cabível. Agora, o que a Mônica falou, é uma pena que caiu ela, daqui a pouco ela volta, porque a gente estava discutindo isso hoje e ela tem uma apreensão muito bacana do processo, desse debate todo. Mas a gente vai continuar aqui, tá bom? Você pode continuar, Gabi? Onde você estava? Que eu te interrompi, né? Desculpe. Além disso, embora o dinheiro tenha, muito cedo, por toda parte, desempenhado um papel, não assume o papel de elemento dominante na antiguidade, senão de modo unilateral em determinadas nações, as nações comerciais. E mesmo na antiguidade mais culta, entre os gregos e os romanos, não atinge seu completo desenvolvimento, que se pressupõe existir na moderna sociedade burguesa, a não ser no período de sua dissolução. Essa categoria, que é no entanto bem simples, só aparece, portanto, historicamente com todo o seu vigor nos estados mais desenvolvidos da sociedade. E o dinheiro não entrava de modo nenhum em todas as relações econômicas. Assim, no Império Romano, na época de seu perfeito desenvolvimento, permaneceram como fundamentais impostos e as entregas em produtos. O sistema do dinheiro, propriamente dito, encontrava-se completamente desenvolvido apenas no exército e jamais atingiu a totalidade do trabalho. De modo que, embora a categoria mais simples possa ter existido historicamente antes de mais concreta, pode precisamente pertencer em seu pleno desenvolvimento, intensivo e extensivo, a formas complexas de sociedade, enquanto a categoria mais concreta já se achava plenamente desenvolvida em uma forma de sociedade menos avançada. É que não tem como estudar Marx lendo acho que mais de uma página, mais do que um parágrafo e não comentar, né? Eu vou tentar me deter só no fato de que, olha o movimento da coisa. O mais simples vem primeiro, o mais complexo vem depois. Por quê? Porque o mais complexo é a síntese de múltiplas determinações históricas que vai se estabelecendo. Tudo bem? Agora, a gente pode ter uma forma predominantemente simples, é o que a Bi gentilmente leu agora para nós, mas que, dentro dessa forma, que já se mostra arcaica, o novo, o mais complexo já exista lá dentro, mas não consegue aflorar. Desculpa essa linguagem poética, praticamente. São as tradições entre forças produtivas e relações sociais de produção. Ele não desenvolve isso aqui, tá bom? Ele desenvolve isso lá no texto de 59, no livro mesmo dessa introdução, e no Capital, né? Mas agora, me permita trazer essa ideia. Nem sempre, né, aquilo que é novo, quer dizer, nunca o que é novo, o mais complexo, ele surge do nada, no dia de céu azul. Ele é processado, engendrado nesse devir histórico, nessa história efetiva que os homens fazem, mesmo sem saber que estão fazendo com toda a consciência. Tranquilos? Sim? Dá um exemplo? Alguém vai pedir? Peça aí um exemplo. Vou dar um exemplo, então. A Rússia, em 1917. Governo czarista, população mais de 98%. A estimativa do Trotsky é 98% eram pessoas que viviam no campo. Mais de 70% são analfabetos. A população educada com a predominância da religião bizantina, da religião grego-ortodoxa, que legitimava o poder monárquico do imperador, o papaizinho.
o czar. Bom, quem aqui, entre nós, poderia imaginar, pelo menos aqueles que viveram, né, em 1860, que a Rússia seria a primeira grande localidade que se fizesse uma revolução socialista? Contrariando todos os prognósticos, pelo menos até 1860, do Marx, que ele entendia que a revolução socialista só seria possível em um país em que as forças produtivas estivessem mega avançadas. Ele pensava na Inglaterra, nos Estados Unidos. Por isso que eu fiz questão e vou citar pela terceira vez, 1860. Depois de 1860, até o Marx começou a questionar esses prognósticos e desenvolver outros, portanto. E dizendo, olha, conversando com uma revolucionária russa, muito importante, chamada Vera Zazulich, ele vai dizer, olhando para essa perspectiva, a história da Rússia, mesmo com todas essas contradições, o avanço das forças produtivas na Rússia não aparentam, não são os maiores, embora tivesse as maiores fábricas, né, da Europa, mas é possível que sim, o socialismo dê certo e seja possível sim, em um lugar não desenvolvido. Digo agora, concluo. A Rússia tinha ali situações extremamente arcaicas. Eu citei um dia aqui, eu acho que foi aqui, ou foi em outro curso, não sei, tá misturando tudo já para mim. Na Rússia, pessoal, a maior parte dos camponeses não tinha enxada de metal, de ferro. Era de madeira. Foi aqui nesse curso que eu falei, não foi? Nesse grupo, né? Enxada de pau, de madeira. Como é que pode desenvolver o socialismo aí? Pois é, a história tem dessas coisas, né? Veja só, uma forma que não é a mais evoluída acabou dando espaço para a mais evoluída. No sentido que mais sofisticada, com mais mediações. A Rússia, em 1917, era um país agrário de analfabetos, predominantemente. Nos anos 30, a Rússia estava literalmente com uma jornada de disputa com a maior potência capitalista para a conquista do espaço, que se deu a partir dos anos 50, 60. Observa, é pouco tempo se analisar. Se a gente pensar o que era a Rússia em 1917 e o que foi a Rússia, por exemplo, nos anos 30, a gente está falando de um pouquinho mais de 10 anos. Se desenvolveu uma potência monstruosa. A maior potência ao lado dos Estados Unidos da América depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, assim, aquilo que... ou seja, no não desenvolvido, no simples, o complexo pode existir. Agora, o que vai fazer aflorar, ganhar corpo, são múltiplas determinações que não dá, né? Não vou ter essa ousadia aqui. Então vamos continuar. Onde foi mesmo? O Gabi que parou? É que minha página virou aqui. Ah, tá. Eu tava falando com o microfone fechado, perdão. O trabalho agora, né? Agora chegou o momento, né? Aqui é o momento em que o pessoal fecha a câmera, que o pessoal fecha áudio. Aqui é o momento que o pessoal coloca a imagem fixa aí e some. Por quê? Porque é muito fácil, mas é muito fetichizado. Não é fácil assim, não. Eu tô mentindo já. Mas é muito fetichizado esse debate do trabalho. Né? O trabalho é o seguinte, o trabalho é ontológico. Só os marxistas que lê Marx em alemão que conseguem explicar. Parou. A gente tem que parar, não partir dessa premissa. Pelo contrário, repudiá-la. Né? Então vamos ver o que o Marx fala primeiro, para depois a gente comentar, beleza? Alguém continua? Aí, calma, não precisa brigar. Então continua. O trabalho parece ser uma categoria muito simples. Ponto. E também a representação do trabalho nesse sentido geral, como trabalho em geral, é muito antiga. Nossa, professor, mas o Marx fica repetindo. Não se esqueçam, isso aqui é rascunho dele. Acho que está muito bem escrito para rascunho isso aqui. Né? Se vocês lerem um rascunho que eu faço aqui, vocês vão ficar desesperados. Né? O textinho pronto, etc. Aqui é um rascunho, tá maravilhoso. Então vai ter redundância, vai ter obtusidade, vai ter um monte de coisa aqui. Tudo bem? Então vamos lá. É também a representação do trabalho, nesse sentido geral, como trabalho em geral. É muito antiga. Entretanto, concebido economicamente nessa simplicidade, o trabalho não está com aspas aqui sem querer. Depois a gente volta nisso. O trabalho é uma categoria tão moderna como são as relações que engendram essa abstração. Por exemplo, o sistema monetário situa a riqueza de forma ainda mais objetiva, como coisa exterior a si, no dinheiro. Deste ponto de vista,
houve um grande progresso quando o sistema manufatureiro ou comercial colocou a fonte da riqueza não nesse objeto, mas na atividade subjetiva, no trabalho comercial e manufatureiro. Contudo, concebia apenas essa atividade limitadamente como produto de dinheiro. Em face desse sistema, o sistema dos fisiocratas admite uma forma determinada de trabalho, a agricultura, como criadora de riqueza e admite o próprio objeto não sob a forma dissimulada do dinheiro, mas como produto em geral, como resultado geral do trabalho. Esse produto, em virtude do caráter limitado da atividade, continua a ser ainda um produto determinado pela natureza, produto da agricultura, o produto da terra por excelência. Então vamos lá. Fisiocracia. Vamos lembrar aqui que é esse negócio? Né? Os fisiocratas. São aqueles intelectuais que vêm antes dos economistas políticos, vêm antes de Smith, são os mestres do Smith, que vão entender... Peraí, vão entender não? Calma. Todo mundo já sabe isso? Eu tô chovendo molhado? Tem um grupo de intelectuais que estão dispostos a explicar a origem da riqueza das coisas. O pessoal vai ter uma turma então de intelectuais que vai entender que a origem da riqueza das coisas vem da natureza, da physis. Daí vem a palavra fisiocrata. A natureza é a grande fonte de riqueza. E por excelência, a agricultura expressa isso, né? O trabalho agrícola, o trabalho no campo. Então a fonte da riqueza vem da terra. Mas, por favor, não é só terra não, viu? Da physis. É que, por excelência, a terra, né? As coisas brotam, a comida brota da terra. Muito bem. Adam Smith, que ele vai citar logo no parágrafo posterior, é uma pessoa que, claro, vai ser influenciado pelos fisiocratas. Foi uma tentativa importante de explicar a origem das coisas, considerando que até então se buscava explicar a origem das riquezas, por exemplo, igual John Locke, no século XVII. Deus é que fez algumas pessoas ricas e Deus é que fez algumas outras pessoas pobres. Vou citar aqui o Agostinho de Hipona. Como eu não sou católico, para mim ele não é santo coisa nenhuma, ele é um filósofo muito importante, né? Mas para quem é católico é o teu santo aí, Santo Agostinho. Quem dera todos os santos tivessem esse perfil do Agostinho. O Agostinho, no livro Confissões, ele vai deixar muito nítido, né? A divisão de classes estamentárias do mundo medieval. O servo trabalha porque Deus quis. O nobre guerreia porque Deus quis. E o clérigo reza, né? Porque assim Deus quis. E aí, vai encarar a vontade de Deus? Vai ser do contra? O fato é que essa explicação é uma explicação metafísica. É ontológica também, só que é metafísica. A preocupação dos fisiocratas é dizer o seguinte: a origem da riqueza, dos nobres, por exemplo, não é porque Deus quis. Não se trata de falar que Deus não existe, hein? Deus está lá bonitinho, etc e tal. Agora a gente vai arrumar outra forma aqui de explicar a origem da riqueza. É o trabalho agrícola, é a natureza. Não bem o trabalho, perdão. É a natureza. E é claro, o trabalho que se faz na terra. Tranquilos? O Marx vai dizer, isso é uma forma ainda bastante simples, avançada em relação ao mundo medieval. Mas é uma forma de empiricizar. Aonde está a fonte de riqueza? Aonde? Se a agricultura está na terra. Não é à toa que isso faz sintonia com todo o mundo medieval e o mundo moderno, do século XVI, século XVII, em que a terra é a grande fonte de representação de riqueza. Só que daí vem outras mediações acontecendo, outros intelectuais influenciados pelos fisiocratas, e aí, é claro, é o parágrafo posterior, só adiantando rapidinho, é o Adam Smith, por exemplo. Ele vai dizer, olha, não é a terra não. A terra é, mas não é só ela, e não é bem a terra. E não é o produto que brota da terra, mas é o trabalho. E não é só o trabalho agrícola, é o trabalho em qualquer sentido. Marx entende que isso aqui é extremamente avançado. Porque não é mais o trabalho só da terra, mas também não é só o trabalho do operário, não é só o trabalho do professor, não é só o trabalho do comerciário, mas é o trabalho no sentido geral. Poxa, aqui a gente tem um negócio extremamente avançado, que é trabalho enquanto categoria universal. Tudo bem? Então, para Smith, a fonte da riqueza seria, de todas as riquezas, seria o trabalho. Mas ainda é muito abstrato. É um avanço em relação aos fisiocratas. Mas em relação ao que de fato o Marx está vendo, no século XIX, ainda é muito abstrato. Vou parar dizendo só o seguinte. Muito cuidado. Os fisiocratas e Adam Smith, eles não vê. Adam Smith, no máximo, vê uma fábrica doméstica de alfinete. No máximo que ele vê.
Ele nunca viu o complexo industrial que o Marx vivia nele. Tudo bem? Então não vamos cobrar do Adam Smith que não dá para cobrar. Mesma coisa dos fisiocratas e mesma coisa do Agostinho de Hipona. Né? Marx é a síntese dessas múltiplas determinações do século XIX. Ele tem condições de olhar para trás, do presente, analisar o processo histórico. Tudo bem? E é nesse sentido que o mais complexo é o mais evolutivo. É o mais aperfeiçoado. Porque tem muitas outras determinações em relação simples. Tranquilos, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Mônica voltou, tinha caído. Bom, então vejam só. Há um enorme progresso. Ele continua o texto, eu estou lendo. Há um enorme progresso. Um enorme progresso se deve a Adam Smith. Para quem gosta de esbanjar inglês, aqui é o momento de você pronunciar Smith, para todo mundo ver, tá? Adam Smith, que rejeitou toda a determinação particular da atividade criadora da riqueza, sendo como fonte de origem a terra. Considerando apenas o trabalho puro e simples, isto é, nem um trabalho industrial, nem um trabalho comercial, nem um trabalho agrícola, mas todas as formas de trabalho. Tudo bem? Tranquilos? Com a generalidade abstrata da atividade criadora de riqueza, trabalho, atividade que é abstrata. A gente vai voltar. Igualmente se manifesta então a generalidade do objeto determinador da riqueza. O produto em absoluto ou ainda o trabalho em geral. Mas essa transição... Desculpe, perdi a linha aqui. Mas enquanto trabalho passado, trabalho objetivado. Vou parar por aqui porque aqui já tem uns 6 conceitos aqui, né? Tentar dar conta de alguns deles. Lembra que lá no comecinho ele colocou trabalho com aspas. Então vamos explicar o que é esse trabalho? O trabalho que está lá é o trabalho enquanto, ele mesmo diz, eu estou repetindo, enquanto categoria. O que é uma categoria? Lembra do primeiro dia de aula, de curso, de atividade aqui, de coletiva, de grupo de estudo? Categoria são características, aspectos do objeto. São coisas que o objeto tem. Tranquilo? Agora, o trabalho enquanto categoria significa, é bem essa aqui, a descoberta do Adam Smith. Não é o trabalho da terra ou da indústria ou do comércio, é o trabalho enquanto categoria geral. E aí o Marx explica, isso que eu acabei de ler agora. É trabalho passado, é trabalho geral. O que é trabalho geral? É trabalho no sentido de que, independente de se é do Jean, se é de Lucélia, se é de Simone, se é de Marcelo, se é de Mônica, só lendo o nome de vocês aqui. Se é de Juliana, se é de Jacutinga, se é de Jeremias. É trabalho geral. Por quê? Porque eu escolhi. Não, se fosse assim, é trabalho geral. Isso se chama trabalho geral porque eu escolhi, significa abstração vazia. É que vai, e aí quem vai fazer isso é o Marx, não é o Adam Smith. É que ele vai ver que o que é que tem em comum com o trabalho do produtor de trigo na Rússia, com o trabalho do industrial na fábrica, com o trabalho do professor da UEM, com o professor da UEMS, com o trabalho de TCC da... O que é que tem em comum nesses trabalhadores mais diversos, independente das suas particularidades? O que tem de universal? É o tempo socialmente necessário para ele existir. Eu lancei agora aqui, fui lá para o Capital, né? Mas é que ele está apontando aqui. Ele ainda não está com isso resolvido aqui em 57, né? Aqui a gente tem a liberdade, se dá, pelo menos a liberdade de dar uma avançadinha no pensamento do Marx, mas ele está estudando isso tudo aqui. Mas ele aqui já deixa muito claro. Há um trabalho, eu vou colocar minhas palavras, por favor. 2 tipos aqui, minimamente. 2 perspectivas. O trabalho enquanto categoria, que é o trabalho, o quê? Geral, abstrato, independente da mão de quem trabalha, independente do tipo de atividade que é. E o trabalho concreto. O que é o trabalho concreto? Sim, o trabalho concreto, lembra? Aí a Mônica fez a pergunta, qual o ponto de partida do Marx? Eu disse, é o concreto, é o empírico. Tudo bem? Então, quando ele fala trabalho concreto, aí sim, é o trabalho do professor Jean, é o trabalho do seu João, é o trabalho do cortador de cana, é o trabalho do agricultor XYZ, é o trabalho do vendedor. Tudo bem? É o trabalho concreto.
ou seja, particular, que é apresentável. Então aqui isso é importante. Volta agora e vou precisar dialogar com outras coisas. Que não aparece aqui, porque lembrando, é texto de estudo do Marx. Ele não está preocupado em dizer assim, ó, o trabalho aparece como categoria simples, como eu já escrevi nos manuscritos econômicos filosóficos, naqueles caderninhos de anotação meu de 1844. Ele não está preocupado com isso. Então agora quem lê um texto desse tipo aqui tem que estar extremamente plugado, né? Porque é a continuidade dos estudos que ele já iniciou lá em 44, né? Com os manuscritos, que também tem o mesmo caráter, a mesma característica desse texto aqui. São manuscritos, trabalhos, textos escritos para o seu estudo, a relação, o diálogo dele com ele mesmo. Então, nesse sentido, ele está se referindo assim, trabalho abstrato no sentido de categoria ontológica. É o trabalho. Aí eu defino. Uma definição que ele coloca lá, em partes uma definição. Ele determina assim, trabalho é uma atividade sociometabólica, uma relação entre homem e natureza, que ao transformar a natureza, transforma ela e assim também. E eu acrescentaria, independente se é de trabalhador que produz trigo, que faz máquina, ou que faz implemento agrícola, ou que dá aula, etc. Ele não escreve isso lá, eu estou falando, tá bom? Essa ideia de que trabalho é uma relação entre homem e natureza, isso é escrito desde 1844, ele é escrito na Miséria da Filosofia, ele é escrito na Ideologia Alemã, ele é escrito aqui no Grundrisses, ele é escrito na Crítica de 59 e ele é reescrito, muito mais aprofundado e retomado, portanto, no Capital de 1867. Ou seja, esta categoria, como a Lucélia sempre faz questão de lembrar a gente, né, a categoria trabalho é a categoria principal do Marx. Não quer dizer que em todas as abordagens que ele faz, ele parte do trabalho. Mas uma vez Marx nascendo em 1818, morrendo em 1883, nós aqui, no século XXI, podemos olhar para a produção marxiana e dizer com muita tranquilidade, a principal categoria do Marx para entender a história da humanidade no mundo capitalista é a categoria trabalho. Ah, mas então eu só estudo trabalho. Então já começou errado. Porque o Marx não estudou só o trabalho. É a principal categoria. Por que é a principal categoria, esse trabalho abstrato? Porque é a categoria fundante do ser social. Isso não é Lukács, não. Isso é Marx. Está lá nos manuscritos econômicos filosóficos. Tem que ler todos os manuscritos, não é só o terceiro manuscrito, não. Tem que ler todos. Né? Ou seja, e nesse caso está no terceiro manuscrito. Se ler só o terceiro manuscrito, já ia ver isso que eu estou falando. Ou seja, é uma categoria fundante do ser social. Ele fala ser social mesmo. Temos aqui muito claramente uma perspectiva, uma preocupação ontológica do Marx. Então, nesse aspecto, a categoria trabalho é aquela que dá vida ao ser social. Né? Não dá tempo de eu ficar explicando, o nosso tempo já avançou de novo. Mas procurem ler algo, ou em algum outro momento, ou, enfim, na medida do possível, conversar com outras pessoas que também já estudam isso. Né? Porque trabalho é central na perspectiva de que só existimos enquanto seres humanos por conta dessa categoria trabalho. E aí, muitos vão ficar muito doidos. Porque não é necessariamente trabalho do professor Jean, ou de João Lavrador, que trabalha, sei lá, não sei, trabalha para Cargill, por exemplo. Isso é trabalho também, isso é importante. Se a gente ficar sem ele, a gente está frito no mundo capitalista. Mas aqui tem dois aspectos do trabalho. O trabalho enquanto categoria ontológica, que é o trabalho abstrato. E o trabalho do cara que passa veneno para Cargill, do professor que dá aula para a UEM ou para a UEMS. Esse é o trabalho concreto. Ambos são importantes. A gente só precisa entender o que significa um trabalho enquanto categoria ontológica, que é o trabalho abstrato, e o que é um trabalho concreto. Beleza? Qual que é mais importante? Já está errado também esse negócio de mais importante. Ambos são importantes. A gente precisa entender o que determina, quais são as determinações do trabalho enquanto categoria, trabalho abstrato, e quais são as categorias do trabalho concreto. Qual que é o mais importante? Os dois são importantes. Tudo bem? Tranquilos? Tem uma tradição marxista que quer dizer o seguinte, o trabalho enquanto categoria ontológica é mais importante do que qualquer outro tipo de trabalho. Eu nem vou entrar na discussão dessa perspectiva, porque é como se fosse falar assim, o cristianismo louva Lúcifer. Eu não vou nem entrar nessa discussão, é sem pé, sem cabeça. Né? Mostra que não leu as primeiras linhas do Capital, as primeiras páginas mesmo. Né? Tiago, Oi, Lucélia.
Então, ontem eu estava reunindo com a Gabriela e a pesquisa da Gabriela trata sobre a chegada do aluno trabalhador na universidade. Então, quando você toca nesse aspecto de que do trabalho abstrato, né, a questão ontológica, é importante para ela ter clareza que ela não vai estudar nenhum trabalho concreto, ela não vai estudar o aluno trabalhador da Pampilha ou o aluno trabalhador do comércio da cidade. Né? Ela tem que entender essa categoria do ponto de vista abstrato para ela entender a formação que a universidade está proporcionando para esse aluno que é trabalhador, né? Porque das leituras que nós fizemos, nós chegamos que o aluno, a partir de uma ação do Estado, teve acesso a essa universidade através de políticas públicas. No entanto, ele chega numa condição desigual, né, à universidade. E a gente está verificando que, do ponto de vista do desempenho, né, há uma ação intencional do ponto de vista curricular. Primeiro, que essa universidade se configura como uma universidade burguesa, né? Então, ela está formando uma mão de obra qualificada para atender as demandas do mercado. Então, você trazer essa categoria agora, acho que para a Gabi, se ela quiser falar alguma coisa, é importantíssimo, porque na reunião ela começou a discutir a questão da abstração, né? Eu disse assim, mas o que ela está falando? E depois que eu fui entender que era resultado das discussões que vocês estabeleceram. E acho que você retomar agora, no início dessa aula, é significativo até para eu entender o que ela estava querendo dizer naquele momento. Eu gostei muito, muito feliz pela oportunidade, pelo momento aqui de troca. É isso que eu queria contribuir. Eu faltei nos 2 dias, porque o trabalho me chamou, né, a burocracia, e eu não pude participar nos 2 dias anteriores. Mas só esse momento já foi significativo. Sim, sim. Não, obrigado, Lucélia. Deixa eu fazer um momento assim, um momento romance, né? De respeito, é claro. A Lucélia é minha supervisora no pós-doutorado, né? Então eu fico muito feliz com a participação da Lucélia, a participação da Luciana, que fez um coraçãozinho agora, professora, a gente trabalhou junto também na Universidade Pública, a Luciana, né? Enfim, eu fico muito feliz de vê-los aqui, né? Conhecer os novos, mas quando a gente vê aquilo que a gente já conhece, fala, opa, beleza, estamos juntos, né? A gente se mantém juntos. E é isso, né, Lucélia? Eu acho que esse debate é um debate que dificilmente se faz, né? E quando você sabe, né? Quando a gente faz esse debate na universidade para discutir teoria, não uma perspectiva vazia, mas a partir da perspectiva, por exemplo, dessa, do Marx, isso choca, isso me incomoda, tira muita gente da zona de conforto. Mas como assim? Você está falando que o que eu estou falando está errado há muito tempo? Muita gente fala que a gente está errado também há muito tempo. Por exemplo, muitas pessoas dizem que dizer que Marx tem uma perspectiva ontológica é um absurdo. Eu já falei isso para vocês, né? No começo desse grupo de estudo. E gosto de deixar bem claro assim, né? No baralho, o pessoal esconde cartas, né? Eu acho que não, a gente não pode esconder carta não, tem que deixar claro. Essa perspectiva que entende Marx de uma forma ontológica, a perspectiva que existe para um grupo de pessoas. Um outro grupo, a maior parte dos marxistas, acha isso de ontologia, esse debate sobre o trabalho, sobre uma categoria central, a maior parte dos marxistas acha isso uma perfumaria, algo totalmente secundário. Não, a gente acha que é extremamente ontológico, é central. Ontológico, o que significa isso? Que é central na constituição do ser social. Né? Então, assim, há uma perspectiva ontológica em Marx, declaradamente Marx. Muitos criticam essa perspectiva porque criticam o Lukács. Eu não sou um Lukatiano no sentido de que estudo Lukács, etc. e tal. Eu estudo Marx. Né? E a perspectiva ontológica que eu vejo e que eu aprendo com Marx é no próprio texto do Marx. Não é nem leio Lukács, conheço, mas não sou estudioso de Lukács e não é necessariamente assim, quando a gente fala de ontologia, necessariamente somos lucasianos. Né? Então é um debate que acho que tem que ser feito, né? Quando a gente coloca essa perspectiva de ontologia, debater ontologia, dialogando de forma frontal com a epistemologia, tira meio mundo, na universidade, tira meio mundo da zona de conforto. Né? E aí quando você fala de ontologia e deixa claro que você não é um lucasiano, como eu estou fazendo aqui agora, aí pipoca tudo, porque o pessoal também acha que ontologia é só uma coisa que o Lukács viu no Marx. Não, o Lukács viu, sim, é claro, ele é acho que o maior estudioso, ele é o maior estudioso disso, mas a ontologia está no Marx. Se você ler o Marx, você vai chegar a essa conclusão tranquilamente. Né? E só para registrar, eu busco estudar, me esforço em estudar Marx, mas a partir de uma perspectiva que não é lucasiana, né? É uma perspectiva trotskista.
Então, peraí, mas ontologia não são dos lukácianos? Não, não. A ontologia é muito séria para ficar só na mão dos lukácianos. Os trotskistas também se debruçam sobre ontologia, né? E aí, enfim, aí a tradição trotskista é um outro debate muito mais gigantesco. Então, observa, a gente não está conseguindo avançar muito no texto. Eu não queria que vocês ficassem frustrados ou frustradas com isso, né? A gente jamais, se a gente elencasse um parágrafo para ficar debatendo 4 dias, ficaríamos suavemente nesse um parágrafo. Né? A gente vai seguir o nosso cronograma normal. Muito provavelmente, dependendo conforme for amanhã, a gente consegue avançar mais na leitura. Mas o que é mais importante aqui, eu acho que já introduzimos. Primeiro, que é suscitar o debate a respeito do método, a partir do texto do Karl Marx. Né? Os outros todos que escreveram sobre é importante, mas o ponto de partida tem que ser o autor. E depois os outros são muito importantes, muito bem-vindos. Já citei aqui o Ivo Toné, já citei aqui um monte de gente, né? Que ajuda muito a entender. Mas não vai entender Marx lendo Toné, por mais que eu respeite e tenha uma admiração tremenda pelo Ivo e por qualquer outro autor que vocês gostem também. A questão, o texto central é Marx. Depois que eu estou lendo Marx, ao passo que leio Marx, outros são bem-vindos, como a gente conversava, né, Simone, esses dias, ontem, eu acho que foi. Sim, todos são bem-vindos, muito bem-vindos, né? Inclusive aqueles que criticam Marx, hein? Mas agora aqui é só um grupo de estudos para iniciar a leitura, suscitar um debate. E eu te digo mais. Até que nós estamos aqui já com o prazo estourado do 3º dia. Nós já falamos dos eixos centrais, todos os eixos centrais desse pequeno fragmento de texto. Falamos sobre concretude, concreção, falamos sobre abstração, abstrato, falamos aqui de múltiplas determinações. Vou lembrar direto de você, Johanna, tá aqui, porque foi você que fez a leitura da parte mais popular desse texto, né? O concreto é o concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, a unidade na diversidade. Aí, dependendo da tradução, vai ficar um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Nós não partimos, outro elemento que hoje nós falamos, há uma coisa chamada história efetiva, que não é a história contada pelos homens, mas é a história feita pelos homens. Depois, os homens escrevem essa história. E aí sim, ela acontece numa sequência histórica de simples para mais complexo. Tudo bem? Depois que essa história aconteceu, nós fazemos um movimento lógico, né, contrário, do mais complexo para explicar o mais simples. E não é porque eu escolhi. Isso é uma determinação, pessoal. Não tem como ser diferente. Vou dar um último exemplozinho. Você que está aqui hoje estudando Marx, sei lá, dia 24/6 às 15h19, então com 19 minutos de atraso do teto já estourado. Você que vive hoje aqui em 2020, é a mesma pessoa, por exemplo, de 1976? Tá, muitos aqui não nasceram nessa época, aí não era vivo, mas olha lá, de quando vocês nasceram? Não é mesmo. Quem falar que é, eu já vou sair correndo, porque certamente é um robô. É um robô, não é nem alien, é um robô que foi feito, sei lá, nos anos 70 e tá igualzinho, com o mesmo software aí hoje. Então não é. Por que não é? E o que explica esse teu processo evolutivo? Ou evolução mesmo? O que explica esse devir histórico? É o garoto, a garota, que estava lá no jardim da infância, com o TT, na hora do soninho. É essa garotinha que explica a estudiosa, o estudioso de Marx hoje? Ou é o estudioso e a estudiosa, o militante? Você hoje é que explica todo esse processo, inclusive a hora do TT, a hora do soninho da creche. Não, questão de lógica, não é opcional. Não é opcional. É o mais complexo que explica os mais simples. Estou mecanizando aqui porque todo mundo dá exemplo pessoalizado, né? Vai lá. Mas insisto, é eu adulto, geracionalmente pensando, é que explico minha juventude e minha infância. Inclusive tem condições até de explicar até anterior à minha existência. Não é opcional. Para Marx é dado isso. É o movimento lógico. No movimento lógico é o mais complexo que dá condições para poder entender o mais simples. Se a gente avançar, e amanhã a gente vai chegar nessa parte do texto que ele fala, é a anatomia do homem, que explica a anatomia do macaco. E não é a anatomia do macaco que explica a anatomia do homem. Por favor, não é o macaco que deu vida ao homem. Nós sabemos que temos um ancestral em comum, né? Tem uma árvore filogenética, etc. e tal. Mas para entender a filogenia, a árvore filogenética dos Homo sapiens sapiens, a gente vai daqui para lá. Né? Não é o ancestral em comum ou qualquer outra derivação, tipo um macaco, um orangotango, chimpanzé. Não é o ancestral em comum
do hominídeo que explica o Homo sapiens sapiens. É nós que explicamos tudo isso. Um processo lógico, que reproduzimos aqui, ó, idealmente. Como é que chama esse processo lógico, racional, que nós reproduzimos na mente ao mundo concreto efetivo? Muito bem, é a abstração. É um método da abstração. Através de abstrações, entendendo as múltiplas determinações, é que eu explico esse processo histórico todo. Tudo bem? Então é o mais complexo nesse sentido, que explica o mais simples. E não é o simples que explica o complexo. Por quê? Porque não dá. Então simplesmente não dá. Pela lógica, não dá. Agora, o movimento histórico, ele é diferente, ele é o inverso. O movimento histórico, não na nossa cabeça, independente da nossa compreensão, a história efetiva que está acontecendo, sim, ela vai do mais simples ao mais complexo. Né? E através do método lógico, aqui no presente, eu capto esse processo, né, do complexo ao simples e explico pra gente, inclusive criando aquela linhazinha da história absurda, de que a história começou com a escrita e veio da Idade da Meia, né? É a capacidade teleológica nossa. Façamos bem ou façamos mal, nós fazemos, né, através da abstração. Tranquilos? Uma aula. Tem aula que você acha que é boa, a aula que é ruim. Aula boa que naquele dia foi ruim, sei lá, tem muitas coisas. Mas o que é um professor dando aula? Né? É ele exteriorizando, através de uma série de abstrações que se faz durante a vida, né, uma certa apreensão sobre um certo conteúdo, um certo objeto ou certa coisa. Né? Sem essa capacidade de abstração, né, nós não somos sequer humanizados. Bom, mas eu acho que é isso. Eu tenho um prazer tremendo de ficar conversando com vocês aqui, porque, do contrário, eu não teria proposto, né, esse grupo de estudos. Disse, e repito, não se frustrem. Se não terminarmos o texto amanhã. Acho que termina, mas se não terminar, não é o fim do mundo. É só você continuar lendo na sua casa e você terminou, pronto, e aí ficou feliz. Aqui a gente já andou metade do caminho, que é apontar, inicialmente, algumas categorias do Marx. E amanhã, né, eu vou tentar conduzir, no sentido de fazermos um pouco mais de leitura, mas como é que se aplica esse método hoje para entender a realidade de hoje? A partir da intervenção inicial da Estela no primeiro dia. Né? Ou seja, em como esse método pode auxiliar na compreensão da realidade hoje. Vocês, numa altura dessa, eu espero que vocês já tenham sacado que não tem receita. Você, diante da sua subjetividade, diante da sua formação humana X, vai se utilizar de alguns princípios para analisar e verificar a realidade que lhe toca, que lhe interessa. Eu quero estudar, por exemplo, agora a questão da EAD. Eu quero estudar a relação capital-trabalho no momento de pandemia com as demissões. Eu quero estudar os atos de rua nesse momento agora que vai passar a ter, sobretudo, escreve isso que eu estou falando, a partir da semana que vem vai começar a ter atos de rua de novo. As organizações vão chamar, estão se reunindo essa semana para chamar novos atos de rua. Como são os atos de rua diante da pandemia? Né? Como é que fica o empregador terceirizado diante dessa pandemia? Enfim, como é que fica a minha pesquisa de mestrado, doutorado, de graduação diante dessa pandemia? Para qual vai ser o teu objeto? Independente de qual será o seu objeto de análise, eu espero que esse papo nosso aqui desses 4 dias, finalizando amanhã, sirva para poder colocar alguns princípios para a gente pensar a nossa vida, a nossa realidade. Né? E aí amanhã a gente volta falando exatamente dessa, aspas, muitas aspas, aplicabilidade do método. Mas, por favor, não é receita, né? A gente já criticou isso todos os dias. Ou seja, como esses princípios ajudam a entender a minha realidade hoje, porque é para isso que esse curso existe. E é principal. É para isso que o Marx escreveu essa questão toda. Né? Para que serve esse conhecimento? É para entender e transformar a realidade. Né? Agora, cada um vai se apropriar de um jeito. Não adianta eu querer falar, se apropiem dessa forma, etc. Siga esses princípios, essas regras, esses passo a passo, essas leis do método. Não, quem faz isso é o epistemólogo. Né? Marx está fora dessa chave. Beleza? Daí amanhã a gente vai conversando um pouco mais. Alguém quer falar alguma coisa? Uma intervenção? Eu acho que a Luciana tinha dito que tinha algumas observações, mas depois ela colocou aqui que amanhã ela coloca, porque ela tem um compromisso agora. Sim, então tá. Tudo bem, pessoal? Então é isso, um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, desce o dedo no like, se inscreve no sininho. Brincadeira. A melhor parte, gente. Gente, um beijo e um queijo pra vocês. Até amanhã. Até amanhã, um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Bom descanso, bom final de tarde. Vai
beijo, Célia. Vem cá. Beijo para vocês todos. Vergonha, Lu. Ela ficou assustada. Um abraço, gente. Tchau.